Aleluia. Irmãos, eu recebi de Deus aí a incumbência de estar ministrando a palavra de Deus nessa noite. E eu gostaria que você se alegrasse comigo por isso, amém? Eu fico muito feliz todas as vezes que eu ministro ao Senhor, que eu ministro à igreja, através daquilo que o Senhor tem ministrado no meu coração. E eu glorifico a Deus por isso, porque toda a oportunidade que o Senhor nos dá de ministrar a palavra, também é uma oportunidade que o Senhor dá para que eu mesmo seja ministrado por Ele. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós precisamos entender que todas as vezes que nós ministramos a palavra de Deus para alguém, pode ter certeza que o Senhor também falou conosco antes. E essa é uma palavra que o Senhor tem ministrado muito forte no meu coração. É uma palavra que o tema dela é que Ele cresça. Vocês já ouviram esse versículo nas Escrituras? Que Ele cresça e eu? Que Ele cresça e eu? É muito bom a gente decorar esse versículo, mas quão difícil é viver muitas vezes ele na prática, não é verdade? E nessa noite eu gostaria de falar um pouco a respeito disso, mas para contextualizar a forma que eu recebi essa mensagem da parte de Deus, que eu acho que é importante, eu estava fazendo uma visita para o meu pai. Meu pai está passando por um processo, quem é mais próximo sabe qual processo é esse que ele tem passado, e constantemente nós vamos fazer algumas visitas para ele, eu e minha irmã. E durante as visitas que nós fazemos para ele, nós todas as vezes voltamos com um testemunho, né, amor? Todas as vezes a gente volta com alguma coisa. Às vezes é uma notícia boa, às vezes é uma notícia triste, né? Meu pai está no processo de conversão, está conhecendo a Jesus. E às vezes, quando a gente vai lá na visita, ele fala assim: nossa, eu hoje estou com aquela fé e eu estou embaçado hoje eu estou voando. Mas em outras vezes a gente já chega, já sente aquela opressão, a gente fala: meu Deus do céu, tem batalha espiritual aqui nesse lugar. Mas da última vez que nós fomos visitar o meu pai, ele simplesmente perguntou como a gente estava conversando, ele e a minha irmã, a gente almoçou junto, foi um momento muito bom, falando a respeito de como estavam os processos dele, de como estava a sua vida lá, de como estava o seu trabalho, a escola que ele estava estudando, tudo certinho, estava indo tudo na benção. E meu pai, se você se lembrar, o nome dele também é Luiz, meu nome na verdade é Luiz Felipe, mas as pessoas costumam me chamar de Felipe. E eu glorifico a Deus pela vida dos irmãos, porque eu não utilizo Luiz para nada. Nem a minha mãe me chama de Luiz, e eu não sei porque ela escolheu esse nome para mim. Mas Deus, por um propósito eterno, deve saber, né, o motivo. Mas meu pai, ele chama Luiz e ele está com uma hérnia. Então ele está aguardando por uma cirurgia, todo esse processo. Eu orei para ele com relação à cura. E foi uma bênção. Só que do nada, depois do almoço, ele falou assim: eu vou abrir a palavra aqui e Deus vai me dar uma pregação para vocês. Eu falei: olha que bênção, o homem está crente mesmo, as orações estão fazendo efeito. Aí ele abriu se eu não me engano, em 2 Reis, agora não me lembro direito, mas é sobre o rei Ezequias, aquele que está com uma enfermidade, e ele ora, e aí o profeta vem, se eu não me engano é profeta Isaías, eu não me falha a memória, acho que é profeta Isaías, fala para ele a respeito de Deus estar acrescentando tempo de vida para ele, né? Cerca de 15 anos de vida. E meu pai começou a pregar e discorrer sobre esse texto. Ele ficou uns 20 minutos pregando e eu aqui, né? Uau, glória a Deus, né? Como se eu não conhecesse nada da passagem. E ele lá, mandando bala. E eu, não, glória a Deus, nossa, amém, eu recebo, né? Vamos para cima. E ele pregando cura para a minha vida. E ele com uma hérnia aqui enorme, precisando de cura. E eu, não, amém, eu recebo. Oramos por ele. E aí ele me entregou a Bíblia dele e falou assim: agora eu quero que você abra em alguma passagem e prega para mim. Eu falei: mas assim... né, só abrir e pregar? Como que funciona aqui? Não, aqui a gente faz dessa forma, a gente abre e prega. Eu falei: nossa, pai, mas vamos para cima, né? Eu acho que o senhor tem alguma graça aí, né? Alguma coisa para fazer, né? E eu olhei para o lado da minha irmã, estava assim, ó, tipo assim, olhando assim: a bucha é sua, o filho é seu, ele pediu para você, não pediu para mim. E minha irmã glorificou a Deus que Deus pediu para mim, né, para que isso acontecesse. Já estou acostumado a pregar, sempre ao mesmo nervosismo, o mesmo temor a Deus, mas a gente está estudando ali, então a gente já conhece um pouquinho das passagens que a Bíblia fala. E quando eu abri, irmãos, eu abri justamente no texto de Mateus, que eu gostaria que você abrisse. Mateus capítulo 11, do versículo 1 ao 7. Na hora que eu abri, irmão, e estava lendo, eu falei: o que eu vou falar para o meu pai sobre isso? Mas enquanto eu estava lendo, o Espírito Santo começou a ministrar algo no meu coração. E ele disse: essa palavra não é apenas para o seu pai, essa palavra também é para você. E aí eu meio que dei uma travada assim e comecei a pregar para o meu pai em cima desse texto.
E hoje, à tarde, o Espírito Santo começou a ministrar outras coisas a respeito desse texto no meu coração. E eu creio que essa ministração não é apenas para o meu pai, não é apenas para mim, mas essa ministração é também para atingir o seu coração. E essa ministração atingiu o coração do meu pai. Depois que eu ministrei para ele, a minha irmã teve uma palavra de conhecimento, uma profecia acerca da vida dele, na onde ela via meu pai pregando para muitas pessoas. E eu recebo essa palavra de coração. Mesmo que às vezes nas visitas eu possa ver que não teve tanta mudança assim, ou que às vezes é só fogo de palha, mas o Senhor me alcançou. E Ele fez um milagre na minha vida. Então eu creio que Deus também pode alcançá-lo, pode alcançar a sua vida, a vida das pessoas que você ama. E esse é o evangelho que nós cremos. Amém? Vamos ler comigo então, Mateus capítulo 11, do versículo 1 ao 7. Eu estarei lendo na versão NVI, ok? Depois que terminou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galiléia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, ele enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: ouvindo e vendo, hein? Ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Versículo 7. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? E aqui a gente encerra a leitura, irmãos. É interessante porque eu acredito que você já se lembra, já sabe quem que foi João Batista. Amém? Quem que foi João Batista, irmãos? Aquele que preparou o caminho. Nós sabemos que João Batista, ele veio também de uma gravidez acerca de um milagre, né? No caso, o seu pai, que era sacerdote, não conseguiria ter filhos com Isabel, que era irmã de Maria, por conta da velhice, da idade já avançada, e por conta de todo esse processo que você pode ver lá no livro de Lucas, no início do livro de Lucas, a respeito desse testemunho, dessa passagem. Até mesmo a vida de João Batista, ela foi gerada através de milagre. E João Batista, ele não veio para ser o Messias. Qual que era a função de João Batista? Ser aquele que preparava o caminho para quem? Para o Messias que viria. E é interessante que, olhando para esse histórico a respeito de João Batista, que nós já conhecemos, pelo menos a maioria de nós, creio que conhecemos essa história a respeito da vida dele. A vida dele foi profetizada. A gestação que a mãe dele teve foi um milagre da parte de Deus. Ele foi gerado com base em um milagre. E é interessante que antes de ele ser gerado, nós vemos Maria indo visitar Isabel, Maria, mãe de Jesus. Ambas estavam grávidas. A Bíblia ela ressalta que João Batista é cerca de 3 a 6 meses, no caso, né, mais velho do que o próprio Senhor Jesus. E no encontro que teve entre Maria e Isabel, o ventre de Isabel, que continha o nosso queridíssimo apóstolo João, o profeta João Batista, a barriga dela, o ventre dela se mexe. E naquele momento ela diz: agraciada aquilo que você carrega, Maria. Ela reconhece através daquilo que ela sentiu no seu corpo, aquilo que Maria carregava. A Bíblia ela corta essa parte, esse processo todo, e já pula para uma outra fase da vida de João Batista. Qual que era essa fase? João Batista simplesmente aparece no deserto, comendo mel e gafanhoto, e vivendo no deserto, e pregando a respeito de arrependimento. Irmãos, alguns se perguntam em que momento João Batista recebeu uma revelação de alguém, ou de Deus, de que ele deveria batizar. Eu não sei se você já se perguntou sobre isso, mas nas Escrituras, antes de João Batista, a gente não vê nenhum batismo acontecendo. E nós vemos esses batismos acontecendo através da vida do próprio João Batista. E isso significa o nome dele, na verdade. O nome dele, na verdade, não é João Batista, mas é João, aquele que batizava. João Batista que ficou bonito. Hoje se tornou sobrenome, né? Eu tinha um tio, inclusive, que o sobrenome dele era Batista.
Então, quando a gente olha para essa realidade da vida de João Batista, nós não estamos falando de alguém que não conhecia Jesus. João Batista, ele sabia quem Jesus era, em diferentes níveis. Ele sabia quem Jesus era por conta da profecia do que está escrito nos livros do Antigo Testamento, mas também ele sabia porque esse próprio Jesus, que era um enviado de Deus, era seu primo, sabia das experiências. Provavelmente João Batista também poderia ter visto alguma coisa durante esse processo, que não foi narrado. Mas uma outra questão é, João Batista, no momento em que Jesus aparece, ele declara uma palavra para Jesus. Lá em João capítulo 2, se não me engano, ele diz o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quando João Batista ele faz essa declaração, João Batista ele não estava sozinho. João Batista ele estava com os seus discípulos e batizando as pessoas que estavam começando a segui-lo. Então, quando ele diz essa declaração a respeito de Jesus, ele está testemunhando e testificando para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ali, que apesar de ele batizar, a salvação não vinha através dele. A salvação vinha através daquele que ele estava direcionando a palavra. Amém? Estão entendendo aqui comigo essa construção de quem era João Batista? A partir disso, nós vemos no versículo 3 uma realidade acontecendo. Antes do versículo 3, nós vemos aqui no versículo 2, Mateus 11, versículo 2. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou os seus discípulos para lhe fazerem uma pergunta. Aqui eu gostaria que você pensasse comigo. João, apesar de todo o processo que ele estava fazendo para preparar o caminho para aquele que viria, isto é, preparar o caminho para Jesus, nós vemos que João estava preso. João estava falando muitas coisas acerca do governo do Império de Roma. Ele falou mal de Herodias, que no caso era esposa de Herodes, o grande, o tetrarca, aquele que comandava todo o Império Romano. Ele não gostou dessa história. Você vai falar mal da minha esposa, vai falar mal das minhas filhas, vai falar mal da minha cultura, vou te prender. Só que o intuito da prisão de Herodes com relação a João não era para conservar João em vida, mas era para matá-lo. E João, ainda preso, de alguma forma, por algum mensageiro, algum pássaro, algum pombo, mandava para ele as informações de que Jesus estava fazendo milagres. E João, ouvindo a respeito de Jesus, ele não deixa com que essas palavras fiquem apenas com ele, mas ele pede para os seus discípulos falarem algo para Jesus. E o que ele pede para que os discípulos falassem algo para Jesus? Lembrando que esses discípulos eram discípulos de João Batista e não discípulos de Jesus. Amém? A pergunta de João demonstra a sua preocupação com os discípulos. E esse é o primeiro tópico que eu gostaria de tratar nessa noite. A pergunta de João demonstra a sua preocupação com relação aos discípulos. Porque a pergunta que João ele pede para os seus discípulos fazerem para Jesus é: és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro? Irmãos, se a gente for olhar atentamente a esse tipo de pergunta, João Batista ele já sabia a resposta. Olha todo o panorama que a gente trouxe a respeito da vida de João Batista. Era alguém que conhecia Jesus ou não? Era alguém que sabia de fato quem Jesus era ou não? Ele sabia. Mas o intuito de João Batista não é para que ele receba uma resposta de Jesus para que ele se converta. A grande questão dessa pergunta de João Batista para que os discípulos dele viessem a fazer para Jesus é para que os discípulos conhecessem alguém que era maior do que o próprio João. A pergunta que João Batista direciona os discípulos a fazer a Jesus não é com o intuito de que João ele entenda melhor quem Jesus é, de que se passou 30 e poucos anos e ele ainda não sabia quem Cristo era, não. A pergunta de João Batista era para que os discípulos dele soubessem quem Cristo verdadeiramente é. Em outras palavras, João Batista ele estava mais preocupado em fazer com que Cristo crescesse na vida dos seus discípulos do que os seus próprios ensinamentos. E aí nós começamos a entender o tipo de coração que um cristão genuíno precisa ter.
É um cristão daquele que olha para Jesus e não se acha suficiente para que se torne maior do que em Cristo é. Quando nós olhamos para a realidade de quem João Batista era, apesar de ele ter sido profetizado, ter sido gerado através de milagre, para João Batista não importava mais a sua vida desde o momento em que ele olha para aquele que era o Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Ele mesmo olha para Jesus e fala: eu batizo com água, mas virá esse aí que eu estou falando, ele não batizará apenas com água. Tanto é que o próprio Jesus não batizava, assim os seus discípulos, a Bíblia é clara em dizer isso. Mas ele dizia: esse aí que está vindo, ele não batiza com água, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Se coloca no lugar de João. Alguém que foi profetizado, foi gerado através de um milagre, está preparando o caminho, teve as suas experiências com Jesus. Mas para João não importava tudo isso, se ele se colocasse em um lugar maior do que quem Deus era na vida dele. O seu cargo, a sua profissão, tudo aquilo que você faz, não deve ser maior do que o Jesus que você serve. Às vezes nós dizemos que o Senhor é o primeiro e temos que tomar cuidado com isso. Porque quando nós anunciamos que Jesus é o primeiro do nosso coração, nós estamos dando a possibilidade de um dia ele se tornar o segundo. Porque se existe primeiro, existe uma ordem. Mas deixa eu te dizer uma coisa, nós precisamos viver a nossa vida em Jesus, e essa palavra, como eu disse antes, ela serve primeiramente para mim, não como se Jesus fosse o primeiro da minha história, mas eu preciso tratar Jesus como se ele fosse, e de fato é o único. Porque se Jesus de fato for o único na minha vida, não haverá espaços para que um dia ele se torne segundo, terceiro ou quarto lugar na minha vida. Existe uma ordem muito clara a respeito do que as Escrituras nos ensinam, irmãos. Jesus, ele precisa primeiro ser o centro das nossas atenções a todo momento. Ele precisa ser o único para que as outras coisas dessa ordem possam ser abençoadas, para que o nosso sonho possa ser abençoado de alguma forma, para que o nosso trabalho seja abençoado de alguma forma. Jesus, ele precisa ser o único. E muitas vezes a nossa vida não reflete um Jesus que precisa crescer em nós e a gente diminuir, justamente porque às vezes a gente coloca o nosso trabalho acima de quem ele é. Justamente porque às vezes a gente coloca as nossas debilidades, falta de capacidade, acima do poder que Jesus tem. Mas João Batista, independente da situação em que ele estava passando, mesmo aprisionado, ele entendia: em algum momento a minha vida vai passar, e os meus discípulos eles ficarão sem mestre. Eu preciso que os meus discípulos entendam quem Jesus é, não a partir da minha experiência com ele, mas a partir da sua própria experiência. Por isso que João Batista, ele pede para enviar os seus discípulos para ver Jesus e fazer essa pergunta. Só por isso. Porque João Batista, ele estava mais preocupado em que os seus discípulos conhecessem a Jesus pela sua própria experiência, do que conhecer a Jesus através da experiência que ele mesmo teve. E sabe qual que é a grande questão a respeito disso? É porque muitas vezes nós temos uma visão acerca de Cristo que não veio de uma experiência que nós tivemos com ele. Às vezes Cristo ele tem um trabalhar limitado na sua vida, justamente porque a visão que passaram de Jesus para você é uma visão de que Jesus não pode fazer todas as coisas. Às vezes quando nós estamos com dificuldades dentro da nossa família, dentro da nossa casa, quando nós estamos com dificuldades dentro do nosso trabalho, a primeira coisa que a gente faz não é recorrer a Cristo, é recorrer ao nosso chefe pedindo uma promoção. Às vezes a primeira coisa que a gente faz quando nós estamos passando por uma enfermidade não é recorrer a Cristo, é recorrer ao médico. A primeira coisa que nós fazemos quando o nosso sonho desaba é tentar construir um outro sonho, mas não é orar ao Senhor que deu esse sonho para o nosso coração. E muitas vezes essa visão que nós temos a respeito de quem Cristo é, ela é puramente entregue através da experiência de outras pessoas. E nós vemos outras pessoas do lado de fora, lá no mundo, falando a respeito de Jesus como se o conhecesse. Mas muitas dessas pessoas, irmãos, que estão do seu lado no trabalho, estão do seu lado na escola, nem sabem quem Jesus é. Às vezes a visão que essas pessoas têm a respeito de Cristo é o que elas enxergam no Instagram.
E eu falo isso com dureza no meu coração, porque um dia, enquanto adolescente, eu servia a um Jesus que falavam para mim, até que um dia eu entendi que eu precisava buscar esse Cristo, independente do que estava acontecendo na minha vida. Quando eu estava precisando de um milagre da parte de Deus dentro do tratamento do câncer, talvez eu estava recorrendo aos médicos, aos enfermeiros, de que eles poderiam me dar uma cura, sendo que na verdade a minha cura não proveio de hospitais, e nem de remédios, nem de tratamento, nem de medula óssea, mas o meu milagre veio através de Jesus. João o Batista. Essa resposta, essa pergunta que ele entrega para que Jesus faça, para que Jesus responda aos seus discípulos, não é porque ele queria saber quem que era esse Jesus, mas é porque ele queria que os seus discípulos tivessem uma experiência pessoal com quem Jesus é. A sua vida cristã e a minha vida cristã não devem ser pautadas através da busca do outro. É a sua busca. Com a licença da palavra, você precisa conhecer o seu Deus e não o Deus da pessoa que está do seu lado. Os meus filhos precisam conhecer o Deus deles e não o Deus que eu conheci. Vocês conseguem entender a ilustração, irmãos? Não estou falando que tem outro Deus, não. Pelo amor de Deus, deixa bem claro que está gravando, vai que alguém corta e joga lá, né? Ninguém me conhece, então tá tranquilo. Mas a ideia é que os nossos filhos, eles precisam conhecer Jesus através das suas próprias experiências. Enquanto crianças, nós precisamos fazer o quê? Educá-los. A palavra nos ensina a respeito disso. Talvez você esteja falando, nossa, mas ele está falando com tanta propriedade, mas nem filho ele tem. Irmão, se você soubesse a quantidade de pessoas que estão sonhando com a Marcela grávida, eu estou orando o contrário, não é o momento ainda, Senhor, dá uma segurada. Meu Deus, é toda hora alguém aparece aqui na igreja, irmão, eu sonhei que a sua esposa estava grávida. Eu falei, irmão do céu. Mas glória a Deus por isso, no tempo certo também. Glória a Deus, que o Senhor mande provisão também, né, junto, né, com a criança. Mande o berço, a fralda, tudo, né? Mas quando a gente olha para essa realidade a respeito do que nós estamos tratando nessa noite, nós precisamos entender que João ele faz uma declaração porque ele já sabia quem Jesus era. A pergunta é, depois que eu morrer, eu cumpri o meu propósito? Porque daí, se eu morrer e os meus discípulos não conhecerem quem esse mestre é, como eles poderão segui-lo? Eu não sou digno de amarrar as sandálias. É necessário que ele cresça e eu diminua. A pergunta que João Batista ele direciona para esses discípulos não é para que ele tivesse uma resposta, mas é para que os seus discípulos conhecessem verdadeiramente quem Jesus era, a partir de sua própria experiência pessoal. Amém? Vocês estão comigo, irmãos? Alguns estão meio assim, estão meio raciocinando, acho que você está aí, né? Digerindo junto comigo a mensagem, amém? O segundo ponto é que João ele se preocupou mais com o testemunho de Jesus do que com o seu próprio testemunho. No versículo 4, Jesus ele faz uma declaração e ele fala assim, voltem para responder a pergunta, né? Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Toca na pessoa que está do seu lado e fala, ouvindo e vendo. Pergunta para ela assim, o que você está escutando e o que você está vendo sobre Jesus? Ah, irmãos, aí pega, hein? Aí mexeu, hein? Tem gente rindo de nervoso aí, viu? Eu não vou falar nome, não. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Porque quando Jesus ele responde a essa pergunta de João Batista, mas assim, o texto não fala, mas eu não tenho dúvidas de que Jesus havia entendido qual que era o cerne da questão aqui. Porque imagina Jesus olhando para esse tipo de perguntas. João Batista não sabe quem eu sou? Agora há pouco, uns dias atrás, umas semanas atrás, ele estava falando que era necessário ele diminuir para que eu crescesse. Ele me disse que eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa pergunta não é para eu responder para ele. O intuito da pergunta é para eu responder para os discípulos dele quem eu sou. E a resposta de Jesus, ela não vem a partir apenas de algo teórico, mas vem a partir daquilo que os discípulos de João estavam ouvindo e vendo a respeito de quem Cristo era. Deus não te chamou para crer através da experiência dos outros acerca de Jesus, mas te chamou para um lugar de intimidade, onde você possa vê-lo com os seus próprios olhos.
Tanto é que depois no texto, a Bíblia diz no versículo 5 o seguinte: os cegos vêm, os mancos andam. Jesus está dando um histórico para João Batista de como está sendo o seu ministério. Os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. E Jesus está dizendo para os discípulos: a resposta que vocês precisam está aqui. Olhem para o meu ministério e vejam o que eu estou fazendo, e vocês verão que eu de fato sou o Filho de Deus. Essa é a grande resposta que o Senhor está entregando para os seus discípulos, para os discípulos de João. Porque provavelmente esses discípulos, depois da morte de João Batista, se tornariam seguidores de Jesus. Só que a grande questão é que a pergunta de Jesus, além de ela trazer essa preocupação com os seus discípulos, ele se preocupou mais com o testemunho de Jesus do que com o seu próprio testemunho. Irmãos, entenda comigo uma realidade. Nós estamos aqui ouvindo, a palavra de Deus sendo pregada. Eu estou pregando a palavra de Deus. É bênção, amém? Se você não falar que é amém, eu vou pegar você ali fora depois. Mas é amém, não é? É amém, é glória a Deus, é bênção, não é? Amém? Sabe o que é interessante? É que todas as vezes em que eu prego, o Senhor usa a minha vida, não usa, amém? Eu estou aqui porque o Senhor está usando a minha vida. Se não fosse por isso, eu nem subia aqui, irmãos. Essa é a grande realidade. Marcela me conhece sem máscara. Sabe quem eu sou dentro de casa. Minha esposa. Só que quando a gente enxerga para a realidade do que vocês estão recebendo aqui agora, é apenas uma parcela do que o Senhor tem para revelar para você no secreto. Porque melhor do que a palavra que eu possa estudar e o Espírito Santo possa atuar através da minha vida, mesmo assim ela possui filtros. Porque eu preciso buscar ao Senhor, eu preciso me santificar, eu preciso pedir perdão pelos meus pecados, eu preciso viver em arrependimento. E a palavra é bênção, ela edifica, amém? A palavra está sendo pregada. Só que é totalmente diferente quando o próprio Jesus fala para você a respeito daquilo que você deve fazer. E esse tipo de experiência só é possível através de uma busca íntima e pessoal com o Senhor. Não através de outras pessoas ou do que dizem a respeito de Jesus, mas através da sua busca por quem Ele é. João está dizendo em outras palavras: o meu testemunho ele é uma bênção. Tudo que eu tenho feito tem sido em obediência à palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem me direcionado. Mas eu não quero que a última palavra que vocês escutem de mim seja ao meu respeito. Eu quero que a última palavra que vocês escutem de mim seja a respeito de Jesus. E vamos aproveitar que Jesus está vivo e eu também? Vai lá perguntar para Ele, para que Ele fale para você quem Ele é. Mais do que eu falar para você quem Jesus é quando o próprio Jesus se revela a você através de uma experiência, através de um momento de oração, quebranta o seu coração, te constrange por inteiro, e a partir desse momento você sabe que você é amado e enxergado por Ele. Todos nós em algum momento passamos por esse tipo de experiência. É a experiência que Maria teve quando eu preguei da última vez falando a respeito do vinho que acabou. Maria, ela olha para toda aquela situação do vinho ter acabado, e a primeira coisa que ela recorre não é ao seu bolso para tentar comprar mais vinho, não é aos noivos para que eles comprassem mais vinho, não é aos serviçais, mas ela olha para Jesus e diz: Jesus, serviçais, tudo que esse homem te pedir, vocês vão lá e façam. A lista de prioridade de Maria não tinha Jesus em segundo plano, Jesus era a única opção. As experiências que Maria teve ao ver o nascimento e o crescimento de Cristo provaram para ela, além das Escrituras, de que Jesus de fato era o Filho de Deus. Agora a questão que eu gostaria que você refletisse dentro do seu coração: você crê que Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Salvador da sua vida, é aquele que é capaz de te curar, te sarar, de resolver os seus problemas, mas mais do que isso, trazer salvação para a sua alma? Amém. Mas você descobriu isso através de quem? Através de um líder, de um pastor, ou através do próprio Espírito Santo revelando isso para você? Porque quando as experiências da vida elas não são favoráveis e as circunstâncias elas não são as melhores, se a nossa base não estiver firmada naquele que nos falou que de fato Ele é Jesus e Ele é o Messias, a grande probabilidade de a nossa vida ser quebrada junto com o processo é muito grande.
Mas quando nós recebemos de Deus uma revelação de que Ele de fato é o Salvador da minha vida, independente do que aconteça, eu não sairei dos seus caminhos. Eu continuo perseverando e buscando quem de fato Ele é. Existe um grande risco de crer através da experiência dos outros. Porque quando Deus te direcionar, pode ser que você não entenda a direção, por confundir a voz dele com a voz de outra pessoa. Em 1 Samuel, quando nós lemos a respeito, eu falei sobre isso uma outra vez aqui na igreja. Mas em 1 Samuel, quando nós vemos que Samuel, ele ainda era menino, ele estava crescendo, estava sendo direcionado por Eli. A Bíblia diz que ele servia ao Senhor sob a direção de Eli. E sabe o que é interessante do menino Samuel? É que quando Deus o chama, ele confunde a voz de Deus com a voz de Eli. Vocês se lembram disso? Chama por 3 vezes, e nas 3 vezes Samuel ele confunde a voz de Deus com a voz do seu líder. Esse é o grande risco muitas vezes de nós servirmos ao Senhor, buscarmos a Deus através da revelação ou da experiência de outra pessoa. Corre o risco de que quando Deus estiver direcionando, a gente pode falar, não é de Deus não. Mas aí quando não é, a gente fala, é de Deus sim. Porque às vezes, o que os nossos ouvidos escutam é algo agradável ao nosso coração. E o direcionamento às vezes que Deus ele nos entrega, não vai surtir com bom som para os nossos ouvidos. Existe um grande risco de crermos em quem Jesus é, através da visão do outro. Porque a visão do outro muitas vezes ela é limitada. Não é verdade, irmãos? Que nós possamos então, de fato, entender que a preocupação de João era que os seus discípulos conhecessem Jesus pelas suas próprias experiências e não pelas experiências do próprio João. Mais uma vez, a preocupação de João era que os seus discípulos conhecessem Jesus pelas suas próprias experiências e não pelas experiências do próprio João. Irmãos, eu gostaria de ouvir João Batista pregando. Provavelmente eu seria convencido por ele. Só que mais do que ter o desejo de ver João Batista pregando e de ver o apóstolo Paulo pregando, imagina você ver o próprio Senhor Jesus pregando. O próprio Senhor Jesus te ensinando. Filho, não vai por aí. Por aí não vai dar certo. Filho, não ande por esse lado, não tome essa decisão, não saia da sua empresa agora. Não, pode sair agora. A grande questão, irmãos, é que esse discernimento a gente só consegue através da nossa busca incessante por quem Jesus é. Amém? Glória a Deus, vocês estão comigo aqui, irmãos? Terceiro tópico. Talvez as pessoas não conheçam a Jesus através de nós, porque elas sabem mais sobre nós do que sobre Cristo. Eu ouvi um nossa aí, hein? Foi para alguém aí, amém? A igreja está em silêncio, amém? Amém, irmãos? Estão aqui comigo? Glória a Deus. Talvez as pessoas não conheçam Jesus através de nós, porque elas sabem mais sobre nós do que sobre Cristo. E essa é uma grande dificuldade que muitas pessoas têm dentro do processo de discipulado, sabe, irmãos? Porque às vezes dentro do processo de discipulado a gente tem a tendência de falar mais sobre as nossas experiências do que incentivar os irmãos a ter as suas próprias experiências com Jesus. Sabe o que às vezes pode acontecer, e eu caía muito nesse erro? Era falar para o irmão assim, irmão, um dia eu tive uma experiência, aconteceu isso e isso comigo. Irmão, vai por esse caminho que vai dar certo. Mas irmão, o que você está fazendo é replicando para outra pessoa a experiência que você teve, quando na verdade Jesus quer dar uma experiência própria para aquela pessoa. João Batista poderia mesmo na prisão dizer, gente, eu vou morrer. O chicote vai estrelar para o meu lado. Eu não estou preso porque aqui vai ter uma festança e eu vou ajudar Herodes na sua festa de aniversário surpresa. A intenção de eu estar preso é porque eu vou morrer. Ele poderia dizer para os discípulos, eu vou morrer e por isso, quando eu morrer, vocês procurem a Jesus, que Jesus vai direcionar vocês vão ter experiência, vocês vão ver tudo acontecendo. Só que João Batista, como que fala a palavra? Se antecede? Ele se coloca à frente?
Ele se coloca à frente dessa questão e dessa circunstância e pede para os discípulos irem até lá e ver por quê. Porque para João importava que os discípulos conhecessem mais das experiências de Jesus do que as suas próprias experiências. Para João era mais válido não os milagres que ele tinha feito, a quantidade de pessoas que ele batizou. Mas era melhor para João Batista que os seus discípulos entendessem que aquele que eles estavam encontrando era de fato o Salvador de suas vidas. A grande questão é que às vezes quando nós estamos discipulando, aconselhando, conversando com pessoas, sabe o que nós fazemos? Nós direcionamos as pessoas para que elas continuem sendo bebês na fé. Às vezes, dentro da nossa empresa, do nosso trabalho, qualquer coisa que a gente esteja fazendo, nos aconselhamentos que nós entregamos, nós não geramos maturidade no coração do outro para que o outro busque a Jesus com as suas próprias pernas. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Se a Marcela depender de mim para buscar Jesus, o que vai acontecer com a busca dela quando eu for tirado em algum momento? Se os meus tempos de oração dentro de casa dependem da Marcela me chamar, o que acontece quando a Marcela não me chama mais? O meu relacionamento com o Senhor acaba, porque ele está condicionado a uma outra pessoa. Mas agora nós precisamos entender nessa noite que o que o Senhor Jesus está falando, através de João Batista, é que o relacionamento dos discípulos dele não deve ser condicionados ao que João Batista viveu, mas devem ser condicionados à experiência que eles deveriam ter com Jesus. A nossa busca por Jesus não deve estar sob o prisma de outra pessoa. Precisamos estar cultuando, precisamos estar glorificando a Deus aqui. A palavra que o fiel traz aqui é maravilhosa, meu Deus do céu. A Bruna pregou agora sobre Filipenses capítulo 4. Estou digerindo essa mensagem ainda, irmão, estou aprendendo a ser alegre. É uma bênção isso. Só que isso não pode substituir a sua busca durante a semana. Isso não pode substituir a minha busca durante os meus dias em casa. Porque eu não posso conhecer a Jesus apenas através da vida dos meus pastores, ou dos meus líderes, ou dos meus amigos, né, Robseira? Mas eu preciso conhecer Jesus através da minha busca pessoal e íntima com Ele. Jesus se preocupava tanto com isso, porque lá em Mateus capítulo 16, a gente já está partindo para o final. Mateus capítulo 16, versículo 13 ao 16, é interessante essa passagem. Porque depois desse evento que João Batista faz com seus discípulos, para que os seus discípulos conhecessem de fato quem Jesus era, Jesus ele faz uma mesma pergunta muito semelhante para os seus discípulos. Agora não para os discípulos de João, agora para os seus próprios discípulos. Em Mateus 16, do versículo 13 ao 16, diz o seguinte, 13 ao 16, né? Diz o seguinte: E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo... Ele interrogou quais discípulos? Os seus ou os de João? Os seus próprios discípulos, aqueles que caminhavam com ele. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Olha a pergunta que Jesus está fazendo para os seus discípulos. Quem as pessoas lá fora estão dizendo que eu sou? Jesus ele se preocupava com isso, irmãos. Não pense que Jesus não se preocupa com a forma como você recebe as palavras que outras pessoas estão entregando. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns dizem que você é João Batista. Olha que loucura. João Batista estava preso, mas enfim, né? Não sei o que aconteceu na cabeça desses caras, mas tudo bem. Outros, Elias. Elias já tinha morrido fazia muitos anos, irmãos. Outros, Jeremias. Outros, para não tentar ser tão assertivo, disse, um dos profetas. Jesus ele recebe a resposta, não recebe? A respeito do que dizem a respeito dele. O que diziam a respeito dele do lado de fora era algo verdadeiro? Não era. Agora Jesus ele pergunta para os seus discípulos no versículo 15. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A grande questão é, meus irmãos, esses discípulos estavam durante todo o tempo de Jesus não absorvendo palavras apenas de Cristo, mas palavras daqueles que estavam de fora. E Jesus está querendo dar um checkmate na jogada. Eu nunca usei o termo checkmate em uma ministração, mas agora eu estou aprendendo sobre xadrez. Olha que interessante, não sei o que isso tem a ver com a mensagem, mas enfim. Tem um checkmate acontecendo aqui. Tudo bem, vocês já sabem muito bem o que as outras pessoas estão dizendo ao meu respeito. A grande questão agora é, e você? Vocês aí? O que vocês dizem que eu sou?
Aí Pedro vem com a bola cheia, né? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois ele dá uma bola fora no restante da mensagem. Depois você pode continuar lendo lá. Mas você vê que Jesus ele se preocupa em entender por parte dos discípulos quem os discípulos acham que ele é. Porque talvez as vozes do lado de fora estavam dizendo algo que não era verdade, e os discípulos estavam questionando dentro dos seus corações quem de fato Cristo era. Pedro, ele recebe esse encargo, porque a palavra de Deus fala que não foi por sangue, por carne nem sangue, mas foi o Espírito Santo, foi o próprio Senhor que revelou isso para Pedro. E é interessante porque esse mesmo interrogatório acontece depois, irmãos. João capítulo 18, versículo 33, 38. Eu vou ler só apenas todos os versículos. Pilatos então voltou para o pretório. Chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Pilatos está fazendo uma pergunta para Jesus, amém? Vocês estão aqui comigo? Estamos construindo a mensagem, amém? Glória a Deus. Perguntou-lhe Jesus a Pilatos: essa pergunta é sua, ou os outros te falam ao meu respeito? Não é semelhante à pergunta que Jesus fez para os discípulos, irmãos? Muito semelhante. Jesus está dizendo para Pilatos: Pilatos, tudo bem, você está falando isso aí, se eu sou o rei dos judeus, está me fazendo essa pergunta, tá, mas essa pergunta ela vem da onde? Do que as pessoas disseram ao meu respeito, ou você quem acha isso? Pilatos respondeu: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então Pilatos disse: então você é rei? Disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por essa razão nasci, e para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. O que é a verdade? Pilatos pergunta. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. E aqui Pilatos lava as mãos porque ele não tem nada com que condenar Cristo. Sabe por que ele não tinha nada com que condenar Cristo? Porque toda a informação que Pilatos tinha a respeito de Jesus era por conta do que os judeus e os fariseus estavam dizendo para ele. Mas quando Jesus diz que o reino dele não é desse mundo, Jesus está se apresentando para Pilatos da forma verdadeira. E por isso, Pilatos não tinha com que julgar Cristo. Porque Pilatos ouviu a verdade. Através de quem? De Jesus ou dos fariseus? Do próprio Cristo. Eu gostaria que você se atentasse muito a essa frase. O maior resultado de alguém que conheceu a Jesus verdadeiramente é o ato de se preocupar mais em demonstrar a Cristo do que a si mesmo. O maior resultado de alguém que conheceu a Jesus verdadeiramente é o ato de se preocupar mais em demonstrar a Cristo do que a si mesmo. Era isso que João Batista ele tinha em mente. Por isso que ele dizia que ele cresça e eu diminua. Eu não sou digno de amarrar suas sandálias. Vocês me seguem porque vocês acham que eu sou bom. É porque vocês ainda não conheceram o dono desse mundo. É porque vocês ainda não conheceram o Cordeiro de Deus que tira o pecado desse mundo. É porque vocês ainda não conheceram o Deus que pode promover e fazer milagres. É porque vocês ainda não conheceram o Deus que te criou para que você pudesse glorificá-lo através da sua vida. O maior resultado de alguém que conheceu a Jesus verdadeiramente é um ato de se preocupar mais em demonstrar a Cristo do que a si mesmo. Eu gostaria que você se colocasse de pé no seu lugar. Irmãos, as nossas vidas, elas precisam refletir apenas uma única pessoa, não mais do que isso. E sabe o que é interessante? Antes de eu falar a respeito do último slide, que na verdade é uma pergunta que eu quero te fazer, para não parar apenas no versículo 5, onde a gente fala, o versículo 6, que diz que feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. A gente vê no versículo 7 o seguinte: enquanto saíam os discípulos de João,
Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. Irmão, enquanto você estiver preocupado apenas a falar sobre você, as pessoas vão ouvir ao seu respeito apenas através da sua boca. Mas quando nós pegamos o exemplo de João Batista em usar a nossa vida para falar apenas a respeito de Cristo, será o próprio Cristo quem vai falar ao seu respeito. Às vezes nós tentamos viver a nossa vida buscando a aprovação de outras pessoas, se preocupando com o que as pessoas dizem ao nosso respeito, o que elas pensam, o que está acontecendo, o que estamos fazendo. Só que quando João se preocupou em mostrar para os discípulos que o maior que eles deveriam buscar não era a si mesmo, que era o próprio João Batista, e era sim a Cristo, não restou mais nada para Jesus do que dizer para os outros quem João era. E sabe o que Jesus fala a respeito de João sem João saber? E talvez João Batista nunca soube o que Jesus falou a respeito dele, porque Jesus ele dá essa declaração a respeito de quem João Batista era quando seus discípulos saem. E logo depois dessa passagem, João Batista ele morre. Talvez João Batista morreu sabendo que estava cumprindo o propósito, mas sem saber o que o próprio mestre pensava ao seu respeito. Porque tudo que Jesus pensava a respeito de João Batista está sendo dito agora. Sabe esses caras aí que vocês foram ver no deserto? Vocês acham que ele é um caniço agitado pelo vento? Que ele é um ser qualquer que vive perambulando pelo deserto? Deixa eu te dizer uma coisa para você, multidão que está me ouvindo. Esse João Batista que enviou seus discípulos para me conhecer, esse aí é o maior que já existiu, nascido de ventre de mulher. Ele é mais do que um profeta. João Batista não precisava se defender dos ataques dos outros. Ele tinha Cristo para defender o seu testemunho. Mas sabe por que ele tinha isso? Porque ele se preocupava em testemunhar a respeito de quem Cristo era através da sua vida. Às vezes as palavras que as pessoas dizem ao nosso respeito nos paralisam. Mas sabe o que nós devemos dizer para elas? Eu sirvo a um Senhor e esse Senhor é Jesus Cristo. Eu testemunho da verdade que Ele carrega. Podem falar o que for ao meu respeito, eu sei quem Cristo me chamou para ser. Uma vez que eu entreguei meu coração para Ele, agora eu pertenço completamente a Ele. Ele se tornou o meu Senhor, Ele se tornou o meu Salvador. Ele é quem julga a minha causa, Ele é quem quebra as barreiras que me impedem de continuar prosperando. Esse é o Jesus que nós conhecemos. Mas muitas vezes sabe o que acontece, irmãos? Às vezes a gente vê uma roda de piada dentro do nosso trabalho e a gente negligencia quem Cristo é e se rende às risadas. Às vezes a gente está no grupo da empresa e aí você vê lá homens colocando pornografia, colocando um monte de coisa de mulher lá e você se deliciando com essas coisas. É uma palavra dura, irmãos. Mas sabe o que acontece? Às vezes você está lá fazendo o cabelo, fazendo a unha e vê alguém falando de uma pessoa que não está presente, falando mal dessa pessoa. Você conhece o caráter dessa pessoa e você não a defende. Essas são as áreas da nossa vida que talvez nós não estamos refletindo a Cristo como nós deveríamos. E a última frase que eu gostaria de ler com os irmãos é uma pergunta que eu gostaria que você fizesse para Jesus nessa noite. Jesus, quais são as áreas da minha vida que eu não estou conseguindo refletir quem você é? Jesus, quais são as áreas da minha vida que eu não estou conseguindo refletir quem você é? Que Ele cresça e eu diminua, amém? Mas existem áreas da nossa vida que na verdade a gente diminui a Cristo para que a gente cresça através dele. Infelizmente, meus irmãos. Mas eu quero terminar com uma boa notícia. Todos nós estamos passando por esse processo. Eu não sei se é uma boa notícia para você, mas eu e você estamos no mesmo barco. E o meu barco às vezes é complicado, irmãos. Mas sabe o que é interessante? É que nesse barco Jesus ele não me abandona. Então Jesus ele também não vai te abandonar durante esse processo. Eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento.